Bom dia, people! Dr. Leonardo Távora aqui em nosso canal, Dr. Leonardo Távora. Hoje eu vou fazer uma resenha sobre o livro O Alquimista, do Paulo Coelho. É um livro que eu já li há mais de 20 anos, mas é bastante atual. Hoje nós temos as grandes ideias do pessoal do coach. Eu não sou coach, mas eu respeito demais essa turma aí. É uma turma que faz que você saia da zona de conforto, que estimula a que você obtenha o maior potencial de si, que você pense grande. Então, O Alquimista, este livro do Paulo Coelho, ele fala sobre isso, sobre sonhar e ir em busca dos seus sonhos, tentar transformar seus sonhos em metas, em projetos e realizá-los. Eu espero que você goste dessa resenha e aos poucos eu vou fazer aqui em nosso canal muitas resenhas sobre vários livros que sei que são importantes, foram importantes na minha vida e podem muito bem ser importantes na sua também. Fica aí com a gente. A história do livro, ela se dá em uma pequena cidade ao sul da Espanha, onde um garoto que criava ovelhas e que tinha uma vida estável. Vale dizer isso, pessoal. Muita gente hoje que considera a sua vida estável, porque tem seu carro, seu apartamento, sua casa, sua conta do banco e tudo mais que é o conforto dos tempos modernos. A pessoa se acha estabilizada, então ela se escora no sofá e vai viver a sua vida de conforto. Ela está no jargão da sociedade de hoje, ela venceu na vida, né? Bem, o garoto lá do livro, ele é um cuidador de ovelhas de sucesso. Ele tem inúmeras ovelhas, as quais produzem para ele a lã, que ele vende para o pessoal fazer roupas e outras coisas. E as ovelhas também procriam, e cada vez mais ele tem um rebanho maior e pode vender também algumas ovelhas. Ele é o comerciante estável. Bem, várias noites seguidas, ele, quando dormia, ele dormia dentro de uma igreja antiga, dentro dos escombros de uma igreja, e ele fechava a entrada com algumas pedras, e ele dormia sozinho com as ovelhas dele. A diversão do garoto era a leitura. Ele sempre que chegava a uma nova cidade, a um novo lugar, porque ele andava de vilarejos em vilarejos para vender a lã de suas ovelhas. Sempre que ele chegava num lugar desses, ele trocava um livro por outro. Então a sua diversão era a leitura. Talvez a leitura fizesse ele conhecer o mundo e as coisas do mundo e estimulassem o sonho dele. A verdade é que durante várias noites seguidas ele sonhava encontrando um tesouro, e o tesouro debaixo do chão estava próximo às pirâmides do Egito. Bem, certo dia apareceu um senhor para ele, dizendo-se ser o rei de uma terra distante, chamado Melquisedeque, o homem, e ele se dizia o rei de Salém. E dizia que o garoto teria de ir atrás do sonho dele, porque o universo inteiro conspirava para que ele encontrasse este tesouro. Até que um dia o garoto decide, o garoto vende todas as suas ovelhas, pega o dinheiro e cruza o mar Mediterrâneo. Ele vai para o Egito.
No primeiro dia no Egito, ele se encanta numa feira, fica encantado com pessoas dançando, com espadas. Ele vê uma espada feita com muitos detalhes, muito bonita, e ele fica perplexo olhando tudo aquilo, aquele novo mundo. De repente ele encontra um amigo, alguém que se diz amigo dele. É um egípcio, um jovem, que quer conduzi-lo pelo deserto e levá-lo até o seu sonho, que fica perto das pirâmides. Mas, para encurtar a história, o jovem rouba todo o dinheiro do nosso herói. E ele se vê numa terra distante, numa língua que não conhece, sem qualquer dinheiro. Qualquer um de nós, nesse momento, iria desistir, iria se lamentar, iria dar ouvidos àquela negatividade em nosso interior, aquelas vozes que dizem: ah, você não nasceu para isso, você deveria ter aproveitado sua vida estável, você é um tolo, porque foi atrás de sonhos. E teríamos desistido, teríamos feito de tudo para voltarmos para nossas ovelhas e de novo nos estabilizarmos em nossa vida estável. Fica aí, galera. Vou correr mais 1 quilômetro e faço outro trecho. É claro que nosso jovem também pensou em desistir e conseguir alguma coisa para voltar para o seu país e voltar a criar ovelhas. Ele já tinha o know-how das ovelhas, ele sabia que se voltasse, logo logo iria recuperar o seu rebanho. Mas ele foi dar uma volta na cidade, e havia um morro nessa cidade, e ele foi lá em cima, estava com muita fome. Ao chegar no morro, ele percebeu uma loja de cristais. Eram cristais finos, copos, taças, jarras, muitos cristais, mas estava tudo empoeirado, Ele viu sentado na calçada o dono da loja fumando narguilé. Narguilé é uma coisa que os orientais usam muito, e ele estava fumando seu narguilé, e o jovem chegou para ele e tentou se comunicar por gestos para dizer que se ele desse de comer ao jovem, o jovem iria limpar todo o conjunto de cristais da loja dele. E o jovem limpou uma taça e colocou no lugar. Assim que o jovem limpou esta taça, veio um casal de turistas e comprou a taça. Bem, o dono da loja, ele disse ao jovem que poderia fazer. E o nosso jovem limpou todas as taças, e de repente as pessoas começaram a comprar na loja. Ao final, o Senhor disse a ele: venha almoçar comigo. O Senhor falava um pouco da língua dele. Ele disse: olha, se você não tivesse feito nada, eu teria lhe dado comida, porque nossa religião não nos permite negar a quem tem fome. Mas eu deixei você fazer seu trabalho, porque é assim que acontece. Eu não estou mais habituado a vender. Havia muito tempo que eu não dependo da minha loja e nunca mais eu havia vendido nada. Hoje você limpou um cristal, limpou outros, e eu vendi muitas coisas. Fique aqui e trabalhe comigo. Quem não tem opção, faz o que está na sua frente. O jovem ficou e começou a trabalhar, a limpar os cristais,
e as vendas todos os dias aumentavam, o jovem percebeu com o tempo que por ter a loja no morro, era mais difícil o acesso de pessoas. O que é que ele fez? Ele começou a vender chá gelado dentro dos cristais. Qual não foi a multidão de gente que começou a subir o morro para tomar desses cristais, para tomar o chá, porque correu a ideia por todo o vilarejo de que o chá adquiria um gosto bastante diferente ao ser posto nos cristais. Depois de alguns anos, o jovem se tornou sócio do dono da loja e se tornou um homem rico para o local. Até que um dia chegou para o seu sócio e disse que queria ir embora. Ele queria perseguir o seu sonho, que estava nas pirâmides. O amigo permitiu que ele fosse, deu-lhe alguns presentes, dividiu o patrimônio e ele se foi. Mais 1 quilômetro, eu conto mais. E lá foi o nosso herói atrás de realizar o seu sonho. Ele entrou em uma caravana com muitos viajantes, camelos, muitos bichos, muita gente. E a caravana duraria vários dias até chegar ao lugar onde o seu tesouro estava enterrado. Durante o caminho, a jornada, ele observou muito, muito mesmo, o céu, as estrelas, os bichos que sobreviviam no deserto, e ficou encantado como pode existir vida em um lugar daquele. Ao mesmo tempo, na mesma caravana viajava um inglês que desejava ser alquimista, mas ele não via o deserto em momento algum. Ele só ficava plugado nos livros. Mesmo em cima do camelo, estava sempre lendo livros sobre alquimia, tentando entender cada vez mais a alquimia. Até que o alquimista de verdade, o homem que era realmente alquimista, apareceu para o garoto e disse para ele que ele estava num bom caminho, que ele estava compreendendo a linguagem universal, os sinais universais que o deserto emitia em cada bichinho, em cada grão de areia, e que ele ficasse tranquilo que ele chegaria ao objetivo dele. Bem, em certo momento da jornada, o jovem estava deitado na areia, olhando para o céu. E ele viu 2 gaviões brigando, e ele teve um insight. Ele pensou que alguma coisa iria acontecer. Eles estavam já num oásis, e ele foi conversar com pessoas do oásis, e elas disseram que isso seria uma premonição, que ele procurasse o chefe do oásis, o patriarca, para relatar o que tinha visto. E ele relatou e disse ao patriarca que o oásis seria atacado. E o patriarca reuniu todos os chefes e chegaram ao seguinte acordo: olha, o oásis é um lugar respeitado no deserto. Quase nunca se ataca um oásis, mas nós costumamos a respeitar os sinais, as premonições. E você visualizou os gaviões e percebeu que seria um ataque. Nós vamos carregar todas as armas e esperar os inimigos, mas não podemos brincar com estas coisas. Se o inimigo não vier, as armas serão descarregadas em você. Neste momento ele quis voltar para suas ovelhas novamente, se arrependeu porque deixou o seu comércio tão esplendoroso no vilarejo daquele novo lugar. O medo voltou a lhe atacar, quis abandonar seu sonho.
mas ele confiou no que o alquimista tinha lhe dito e esperou. O oásis foi atacado. A turma do oásis venceu a batalha porque estava prevenida e ele se tornou o rei do lugar. O que ele dissesse era como uma ordem. Ele se tornou o mais poderoso do local. Todas as mulheres o queriam, todos os garotos o respeitavam, todos os senhores queriam tê-lo à mesa. Legal. Até que passou um tempo e ele recebeu a visita do alquimista, que disse para ele: olha, você está mais uma vez estável na sua vida, mas os seus sonhos continuam a emitir sinais para você. Eles não vão deixar você sossegado. Você precisa realizá-los. Se você ficar aqui, o seu prognóstico é o seguinte: o primeiro ano você ainda é rei. Você teve o insight da premonição e todos vão continuar respeitando você. Você salvou todo mundo. No segundo ano, muita gente já não se lembra do que aconteceu. Os jovens passam a não mais respeitar você. E os sinais do seu sonho vão ficando cada vez mais fracos. No terceiro ano, o menor do vilarejo vai chutar seu traseiro. E você não terá mais valor algum. E os sinais do seu sonho terão desaparecido, talvez para sempre. Nós, seres humanos, quando nos encontramos em qualquer pequena estabilidade, já queremos jogar a nossa âncora e ficar ali parado para o resto dos tempos, na eterna zona de conforto. Porque correr riscos é assim o nosso inconsciente que domina nosso corpo. Nosso inconsciente é o conjunto de hábitos que a gente faz todos os dias. A gente não quer perder este viver habitual. Bem, o jovem pensou nisso, no conforto que estava tendo no oásis, o rei das garotas, o respeito dos senhores, a simpatia das crianças. Mas ele se lembrou quando teve medo de que o seu presságio, de que sua premonição com as águias não se realizasse e ele fosse assassinado pelos homens do vilarejo. E o alquimista lhe garantiu e deu certo. Ele confiou mais uma vez no alquimista e seguiu em busca do seu sonho. Sofreu muito, lutou muito, mas chegou próximo do lugar onde estaria enterrado seu tesouro. Ele foi com toda a barca de tesouros de ouro que ganhou de toda a sua vida no vilarejo anterior, onde vendia chás nos cristais. Ele tinha muito ouro, mas também ganhou muito mais ouro agora do pessoal do oásis. Ele tinha uma barca, não era um baú, era uma barca de ouro. E na sua viagem, com alguns camelos, já tinha pessoas trabalhando para ele, ele viajou ao lado do alquimista. O alquimista iria viajar ao lado dele para salvá-lo de algumas situações. E foram. Até que em determinado trecho havia muitos ladrões. E eram muitos, não havia como se livrar deles. E os ladrões pararam, se aproximaram e perguntaram o que havia na barca. Neste momento, antes do garoto falar, o alquimista disse: esta barca está carregada de tesouros, de muito ouro, ouro em abundância, incontáveis ouros.
Os ladrões se olharam mutuamente e começaram a rir. Riram e todos saíram dali sem sequer ter a curiosidade de abrir a barca. O nosso garoto ainda estava meio perplexo, meio estarrecido com o que aconteceu. Ele achou que o alquimista seria um traidor ao revelar o ouro que ele carregava na sua barca gigantesca. Quando não havia mais rastros dos ladrões, ele perguntou ao alquimista: amigo, por que você disse que tinha tesouro aqui dentro? Por que você nos pôs em tamanho risco? E o alquimista disse: as pessoas, a coisa em que elas menos creem é na verdade. Por isso você está livre. Agora eu não faço mais parte da caravana. E foi embora o alquimista. Ele tinha a função de salvá-lo daqueles ladrões ali. Foi embora. Vou correr mais 2 quilômetros e contar o final da história. Muito próximo das pirâmides, onde estaria enterrado o seu grande tesouro, o nosso jovem foi surpreendido por uma turba de ladrões gigantesca e eles o espancaram até quase levar à morte. Na hora que iam deixando tudo, os ladrões, um deles perguntou ao jovem: jovem, quando nós espancávamos você, eu percebi que o seu sotaque é diferente. De onde você é? E ele revelou de onde era e o motivo de estar ali, que era o seu sonho. E o ladrão disse a ele: mas você é muito besta. Isso é besteira. Eu tive o mesmo sonho também várias vezes, por várias noites. Eu sonhei que encontrava um tesouro num lugar parecido com o seu, no sul da Espanha, no subsolo de dos escombros de uma igreja onde as pessoas dormiam com ovelhas. E eu nunca fui atrás desse sonho. E o ladrão foi embora e o jovem ficou num misto de dor pelo espancamento, tristeza porque perdeu todo o seu ouro, os camelos, tudo, e alegria, porque entendeu que se ele retornasse e escavasse a igreja onde ele estava, todas as noites com suas ovelhas, ele teria o tesouro debaixo dos seus pés. Gente, as pessoas que não gostam de aventuras, de ideias, de sonhos, elas dizem logo assim: ah, mas que idiotice, andou esse mundo todo para encontrar o tesouro que estava lá. Ao final ele viajou de volta, escavou, pegou o tesouro e se tornou rico no vilarejo onde nasceu. Mas não foi só isso. Como diz o ditado do Buda, atribuem ao Buda essa frase, que é o não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. As pessoas costumam dizer que vão ser felizes quando pagarem a prestação da casa, terminarem as prestações do carro, quando perderem os 20 quilos. A gente não pode ser feliz apenas quando conclui as coisas. Se você já está no caminho, se você já está fazendo atividade física e dieta, comece a agradecer a Deus. Não é o homem afortunado que é grato, é o contrário. É o homem grato que é afortunado. Agradeça que tudo ocorre. O poder da gratidão é incomparável. Gratidão é a maior coisa da humanidade. É o maior sinal de fé. Então ele não só estava rico no vilarejo dele, mas não foi à toa que ele foi para esses lugares. Ele aprendeu o valor das coisas. Ele aprendeu a ser resiliente. A primeira coisa que lhe aconteceu no exterior, numa feira lá no Egito,
foi ser roubado tudo que ele tinha. Ali já era o motivo para desistência. Não, ele foi trabalhar, ele aprendeu a falar o árabe, ele aprendeu inglês, francês, porque os turistas eram todos de língua inglesa, espanhola e francesa, em sua maioria. Dada a proximidade da Europa ao norte da África. Então ele aprendeu várias línguas, não só as línguas, mas a se comunicar, a entender as outras culturas. Ele aprendeu a linguagem do universo, a linguagem do cosmos, que tudo é uma só coisa. Se você aprende a linguagem do deserto, que é a linguagem universal, você vai aprender a linguagem da sociedade aqui. É tudo uma coisa só. E ele não precisou dos livros como o inglês lá, que queria ser alquimista. Ele aprendeu observando o nascer e o pôr do sol no deserto, os bichinhos que economizavam água no deserto para sobreviver, a posição das estrelas, tudo que é milenar dos antigos estudiosos, ele passou a aprender. Mas eu, Dr. Leonardo Távora, ainda não pude ir. Eu iria este ano e não vou mais. Não poderei ir porque irei visitar meu filho na Alemanha. Mas se Deus quiser, o ano que vem eu vou ao Egito, porque as pirâmides sempre foram meu sonho. Para terminar essa história aqui, eu vou dizer a última coisa que o rapaz disse quando despertou e que os ladrões foram embora com seu tesouro. Após essa conversa, ele olhou para as pirâmides. Ele não se lembrava que estava diante das pirâmides. Ele só pensava no tesouro dele. Quando ele olhou para as pirâmides e ele viu aquela coisa gigantesca, gente, a pirâmide maior, ela tem 3 milhões de blocos. Cada bloco pesa entre 2 e 10 toneladas. É incrível o que a humanidade já fez. E a expressão do jovem ao olhar para a pirâmide foi essa. Dizer que as pessoas diziam sempre para ele que as pirâmides eram apenas um amontoado de pedras. É só um amontoado de pedras. Não, não era. Era fantástico. E ele foi lá. E ele teve de ver o mundo inteiro para realizar o seu sonho onde ele estava. Mas foi muito legal ter visto o mundo inteiro. Talvez ele não desse o tesouro que ele tinha agora na sua terra pela experiência que ele teve em viajar o mundo. Meu nome é Leonardo Távora. Eu faço vídeos correndo. Desculpe se é meio chato. Eu sei que você ver uma pessoa correndo não é a melhor coisa, mas o meu chakra coronariano, o meu coração batendo, nosso coração, ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. As ideias fluem muito mais quando você dobra sua frequência cardíaca. Obrigado, valeu galera. Há uma coisa emblemática da qual eu não posso me esquecer e não poderia deixar de relatar aqui em 10 segundos. É que o amigo dele, o sócio dele na loja de cristais, quando eles dividiram o patrimônio e o jovem partiu para o deserto, o sócio dele revelou um grande segredo da vida dele, que era o sonho que ele tinha, de, como todo muçulmano, de ir a Meca. E ele se imaginava chegando lá na Meca, dando as 7 voltas numa praça que todo o muçulmano de praxe fazia. Enfim, ele passou toda a vida dele sonhando com o dia em que ele fosse à Meca. Quando o jovem perguntou a ele: mas você tem dinheiro, por que você não vai realizar isto? Aí ele disse: eu tenho medo de me decepcionar. Esse é o maior exemplo de procrastinação, de adiamento das pessoas que têm seus sonhos, mas têm medo de correr riscos, mas também têm medo de realizar os seus sonhos e sua vida perder a graça. Isso é incrível. Obrigado, pessoal. Deus abençoe todos vocês.